Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao programa dessa semana. Nesse primeiro bloco, a gente fala sobre saúde mental. Para isso, o psicólogo Andreu Fels, que está aqui comigo, e nós vamos conversar sobre ansiedade. Andreu, seja muito bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer falar contigo. E hoje a gente traz um tema que eu acho que ninguém neste mundo está imune, que é a ansiedade. Sim, a partir do momento que a gente começou a viver em sociedade, a gente optou por lidar com condições que estão alheias ao nosso controle. E sair do controle pode gerar uma inconstância e até uma situação evitativa, né? Sim. E ansiedade. A minha primeira pergunta, então, eu gostaria de uma definição profissional do que é a ansiedade. A ansiedade é um quadro que ele tem a ver com uma dificuldade do sujeito em entender um estímulo aversivo ou então alguma coisa que ele vai ter que lidar, que pode causar um certo grau de incômodo, e ele prever isso no tempo exato, no tempo correto. Porque um exemplo que eu dou, se vai acontecer uma circunstância agora, neste momento, o sujeito ele vai ter uma resposta de medo, uma resposta de luta diante dessa circunstância, ou fuga ou esquiva diante dessa situação. A ansiedade vai além, porque a ansiedade causa nesse sujeito algo que vai acontecer amanhã. Ou daqui a um ano. Daqui a um ano. Ou daqui a 40 anos. Isso, então a ansiedade ela é uma construção não equilibrada entre o tempo do evento e o evento em si. Então ela está muito correlacionada com o tempo. Exatamente. Tempo e ansiedade. Tempo e ansiedade. Andreu, existem graus ou existem tipos diferentes de ansiedade? Sim, tem as ansiedades que têm caráter fóbico, né? Que são uns comportamentos que o sujeito tem evitação de alguma condição. Eu tenho medo, por exemplo, de errar. Então eu acabo muitas vezes ou agindo por impulso, né? E nesse impulso eu acabo tendo a dificuldade, por exemplo, em lidar com meu tônus muscular, com a minha concentração, e acabo errando, e eu acabo produzindo aquilo que eu tenho medo, e ficando nervoso. Ficando mais nervoso ainda, errando ainda mais, que é um quadro de ansiedade baseada numa resposta externa, ou então eu não faço mais. Paraliso. E eu começo a procrastinar comportamentos. Eu começo a evitar situações que podem me gerar algum medo. Por mais que a situação não acontece agora. Eu projeto situações que possam um dia acontecer. Então a ansiedade também sempre está relacionada ao medo. A emoção que gera ansiedade seria o medo. Seria o medo. Um constitutivo muito assim. Inclusive o medo é uma condição humana, normal, né? Então, assim, não é todo ansioso que é medroso, não é todo medroso que é ansioso. Entendi. Exatamente. E medo faz parte, inclusive, o equilíbrio específico. Eu preciso ter medo de alguma condição para eu poder viver no mundo que eu vivo. Sim, concordo. Né? Agora é o nível disso, é a quantidade. É como eu enxergo essa situação na minha vida. Entendi. E assim, algumas pessoas reclamam de ter crises de ansiedade, né? Então eu acho que isso é porque algumas pessoas sofrem de ansiedade, você convivendo com elas acaba não percebendo, eu imagino que deve ser num grau mais leve, e tem algumas pessoas que têm reações até físicas, né? Qual é o momento de procurar ajuda profissional? Então, e o que fazer nessas situações? Então, assim, no primeiro momento, dos quadros mais leves, a gente sugere que o sujeito ele consiga se conectar com o agora. Muitas vezes ele está, por exemplo, projetando algo para frente, projetando, de repente ele respira, ele consegue se concentrar na própria respiração, nos próprios sinais imediatos e na condição de ele estar aqui. Quando ele consegue se perceber estando aqui e não amanhã, não depois, não daqui a 5 minutos, ele começa a perceber de verdade. Aí o corpo manda a resposta fisiológica e vai fazer com que o nível de adrenalina vá baixando. Uma das primeiras habilidades que o sujeito pode desenvolver. Ou é um remédio natural.
voltar para o tempo presente, para o momento agora. E a melhor maneira de voltar para o momento presente fisicamente seria através da respiração. Da própria respiração. Uma resposta muito robusta que o ser humano pode usar logo de imediato. Então, aquilo que os nossos avós falavam de conta até... Respira! Isso! Respira, conta até 10, toma um copo d'água. Não tá tão errado? Isso, é um conhecimento popular que as pessoas foram tendo ao longo de anos e anos e anos e anos. Olha que interessante. Como um conhecimento popular que o ser humano tem, tem um fundo de verdade tão grande. É interessante. E quando foge do nosso controle? Aí a gente precisa muitas vezes... Porque daí não ouviu esses primeiros sinais, né? Eu acredito, né? Ou então os sinais, eles começaram a passar por esse sujeito de forma despercebida. Eles começam a costumeiramente ou repetidamente acontecendo. E a pessoa acha que tá tudo bem, vai no automático. Isso, vai no automático, começa a entender que é um quadro natural e aí normaliza. Normalizando, o sujeito se acostuma a ter ansiedade. Ele cria um movimento em que tudo pode ter uma coisa que a gente costuma ouvir muito clinicamente tudo sai do meu controle. Toda hora eu sinto que estou na urgência, toda hora eu acho que preciso fazer alguma coisa. E aí a pessoa está com um senso de urgência constante, querendo resolver tudo constantemente. Então eu acho que isso explica também, André, um pouco como, né, a pandemia, que foi uma situação fora do controle mundial, como agravou os casos de ansiedade nas pessoas, né? Exatamente, as pessoas tiveram que lidar com alguns medos concentradamente. E coletivamente, né? Coletivamente, o medo E aí tem uma teoria de sair processo, do controle. Exatamente, uma teoria de processo de grupo que diz o seguinte: quando existe um medo muito grande por um determinado grupo, o grupo ele acaba agindo por efeito manada. Então o grupo todo instiga os próprios componentes do grupo a ter medo. Então é um contágio de grupo. E eu acho que essa pandemia que a gente viveu talvez seja uma geração da ansiedade, assim, que vai servir de estudo. Exatamente. Futuramente, nos próximos anos, né? a gente vai ter que aprender a lidar com nossos medos. Uhum. Os mais profundos, inclusive, que apareceram nessa pandemia. Não só os tradicionais. E os mais profundos, os mais enraizados, né? Mais enraizados. Aqueles medos que, como tu falou, projeta para daqui a 40 anos. Exatamente. E aí a importância do tempo, né? Do tempo nessa construção. Uhum. O ansioso, ele vive, então... Pra frente. Pra frente. Ele vive constantemente pra frente. Ele tem uma dificuldade imensa de lidar com o agora. Então, uma das coisas que a gente trabalha exatamente, ou não trabalhando, uma orientação que a gente pode dar para qualquer pessoa da população é aprender a viver o agora. Entendi. Seria o contrário do deprimido, né? O passado. O deprimido vive no passado, o ansioso tá no futuro e a meta é o agora. O agora. Então, lidar com o nosso agora é fazer com que a gente aprenda e tenha recursos a lidar com as certezas e com as incertezas da vida. Que elas existem. É uma condição humana a gente ter incertezas. Uhum. Então, a gente pode entender que faz parte da condição humana ter ansiedade. Lidar com a ansiedade. Então, não é fugindo dela. Uhum. Não é numa atitude evitativa. Mas sim entendendo que é normal ter e que o sujeito experimenta isso, mas que ela pode vir e pode ir embora. Uhum. E, André, como é que a gente pode ajudar uma pessoa próxima? Claro que não profissionalmente, né? Não como psicólogo. Mas como é que a gente pode ajudar uma pessoa próxima que a gente está vendo à beira de um ataque de ansiedade, por exemplo? Existe algo que a gente possa fazer, ou falar, ou então, tem a oferecer um apoio? Isso. Em relação ao acolhimento, uma coisinha que os avós nossos faziam mesmo, aquele dito popular que tu trouxe. Respira, ou traz o sujeito, traga o sujeito, acolhe o sujeito ao ponto de ele se perceber agora. É o contato visual direto com o sujeito, que é uma coisa que vai chamar a atenção. Contato visual. Contato visual direto, fazer com que a pessoa olhe, ou então que a pessoa consiga se sentir o quê? Aqui. Conectada com aqui. E não pensando no que vai acontecer, no que aconteceu, ou que talvez esse medo possa estar vindo. Muitas vezes a gente
Quando uma criança pequena está com muito medo, o que a gente faz geralmente? Abraça a criança. Abraça a criança. Respira junto com a criança. Deixa as crianças ir se acalmando também. Então é uma resposta primitiva. A ansiedade é uma resposta primitiva também. E não é química. É química também. Também. É química também. Porque o que acontece? Faz parte da condição evolutiva, a gente ficou mais tempo numa condição de medo do que menos tempo numa condição de controle. Mais de 30 mil anos o ser humano ele teve que lidar com uma condição hostil no ambiente. E o ser humano, com o passar do tempo, ele foi controlando mais o ambiente dele. As casas, a segurança pública, o alimento em quantidade. Então, controlando o ambiente, ele foi diminuindo as incertezas da vida. Mas a competição também gera ansiedade, né? Daí só que a gente descobriu a competição. A gente melhorou a condição de sobrevida, de sobrevivência e começou uma outra etapa de competitividade. Isso, então né? Isso aí é um produtor muito grande de ansiedade, a competitividade. E também é aquele foco na falta, né? Não vai ter para todo mundo, então Exatamente. É melhor eu me garantir. Exatamente, então tem mais isso também, que a gente entra já numa seara econômica, de uma construção, de um movimento social. Entendi. O sujeito se lançar para... André, uma curiosidade minha, só pra gente fechar. É uma condição de adulto ou existem crianças ansiosas? É uma condição humana. Humana. E a ansiedade, ela pode sim ser aprendida como uma condição infantil e desenvolvida ainda mais como uma condição adulta. Então imagina, tu nasces numa condição em que a população que está ali, os pais, são ansiosos. Ou estão ansiosos. Imagina o quanto que isso vai reforçado ao longo da vida. É uma condição de aprendizagem. Pais muito ansiosos, extremamente preocupados com a vida, vão educando seus filhos a partir das suas próprias medos e crenças. Verdade. Então o André já deu as dicas, né? Ajuda psicológica, terapêutica e respiração e voltar pro agora. Aqui e agora. E aqui e agora, né? Exatamente, vai dar muito. André, você pode deixar, por favor, teu Instagram, né? Tem bastante material lá. Também as pessoas podem entrar em contato contigo, Sim. né? Por alguma dúvida. psi_andreufelski, né? O Instagram. O Instagram. Não tem. André, muito obrigada. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada por esses esclarecimentos e te espero no próximo mês aqui. Até. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco falando sobre cirurgia plástica. Não saia daí.